Glória ao nosso Deus eternamente. Abra sua Bíblia, meu querido irmão e irmã, na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estaremos lendo nessa manhã os versículos 3 ao 9. E à medida que eu for fazendo uma exposição da palavra de Deus, expondo um termo dúbio, mas fazendo uma exposição da palavra de Deus, conforme os irmãos aprenderam na escola dominical, nós vamos versículo por versículo hoje, fazendo uma exposição da palavra de Deus, tá bom? Versículos 3 ao versículo 9. Eu espero que Deus venha falar profundamente aos nossos corações nessa manhã. Para esse momento, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Se você não tem uma Bíblia, você pode seguir aqui, que vai estar sendo projetado o texto, para que todos nós tenhamos alcance, as nossas mãos, aos nossos olhos, essa palavra que penetra o espírito do ser humano, a palavra de Deus. Amém. Vou ler o primeiro versículo, nós vamos orar, e depois eu vou continuar fazendo a exposição até o versículo 9. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento, e pedimos ao Pai que em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém. Que a Tua palavra, ó Deus, venha transformar as nossas vidas nessa manhã, como já aconteceu, ó Deus, em inglês, agora queremos também em português. Queremos ouvir a Tua voz na língua do nosso coração. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus? Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem que nós estamos falando da carta de 1 Pedro, nas duas mensagens sobre essa carta, duas mensagens atrás, primeiro versículo, segundo versículo, nós falamos que Deus escolheu um povo. Nós falamos que Deus escolheu, Ele escolheu esse povo para ter um relacionamento com esse povo. A palavra de Deus fala que essa escolha foi feita pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Pedro contempla isso, ele começa a regozijar-se no Senhor, e no versículo 3 é como se uma resposta a tudo aquilo que ele falou acontece. E ele começa dizendo assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa declaração às vezes pode até parecer uma coisa que nós já estamos acostumados a ouvir, mas Pedro ele declara com tanta profundidade e de natureza teológica aquilo que ele está dizendo aqui, meus irmãos, que não pode passar desapercebido para nós o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tudo que deve ser dito de Deus tem que ser bom. Em primeiro lugar, bendito seja Deus. Se fala de Deus é bom, porque Deus não pode falar mal, Deus só se fala bem. Bendito seja Deus. E esse Deus, Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala Senhor em grego, a palavra Kyrios quer dizer que Ele é dono, Senhor do universo. É assim que a palavra de Deus também chama o próprio Senhor Deus Pai no Velho Testamento. Só Deus que recebia esse título, Kyrios. No Velho Testamento, é claro, em hebraico, mas quando foi traduzido do hebraico para o grego, foi traduzido como Kyrios. No hebraico a palavra Adonai quer dizer Senhor, e ela vem traduzida como Kyrios. Então quando Pedro fala que Jesus Cristo é Deus, ele fala dessa forma: Jesus Cristo é o Senhor. Mas mais uma vez, assim como ele começa nos primeiros versículos, ele chama a nossa atenção para a Trindade. E ele começa a dizer que esse Deus, Pai, teve muita misericórdia de nós. É uma grandiosa misericórdia.
É uma misericórdia que é praticamente imensurável, conforme ele fala na língua original. A misericórdia que alcança, nós vamos cantar lá no retiro, a graça de Deus alcança o mundo todo, e a misericórdia de Deus alcança o mundo todo também. Deus é tremendamente misericordioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui agora. Se não fosse a misericórdia de Deus. Essa grande misericórdia, o apóstolo está dizendo, essa misericórdia de Deus agora ela está dirigida para nós que somos o povo de Deus. Porque nós podemos falar sobre a misericórdia de Deus em relação ao mundo, mas Pedro não está falando sobre isso. Pedro está falando da misericórdia de Deus em relação ao seu povo. E ele começa a dizer, essa misericórdia de Deus nos fez nascer de novo. O texto está dizendo que, segundo a sua grande misericórdia, Ele, Deus, nos fez nascer de novo. Talvez você não saiba nem como isso se dá e como isso acontece. Normal. Eu vou explicar para você exatamente o que o texto está dizendo nessa manhã. Certa feita, um homem muito religioso chamado Nicodemos, um dos líderes religiosos de Israel, ele veio falar com Jesus e ele perguntou para Jesus, como é que eu posso ver o reino de Deus? Porque Jesus estava pregando que o reino de Deus chegou. E ele vai perguntar então, eu sou um homem religioso, eu sei o que eu estou falando, eu conheço a Bíblia. Como é que eu faço para ver o reino de Deus? E aí Jesus responde, é necessário vos é nascer de novo. Ele fala, como? Vou ter que voltar para dentro da barriga da minha mãe? Vou ter que nascer numa outra vida? E Jesus disse, não. Quem nasce do Espírito é Espírito. Você nem sabe de onde vem. Porque o Espírito é como o vento. Ele sopra, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas a Bíblia diz então que você nasce de novo. Pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que talvez você, vivendo num contexto e numa linguagem evangélica, cristianizada desse mundo, já ouviu o termo nascido de novo, ou em inglês born again, mas talvez você não entenda isso. Mas o que Deus está dizendo aqui, na sua palavra, é o que eu vou explicar para você e o que Jesus disse. Que todo ser humano que tem um encontro com Deus, antes de ter um encontro com Deus, ele era morto nos seus pecados. Todo ser humano está morto nos seus pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos nós pecamos, estamos separados de Deus. Se você continuar, você vai ver a linguagem várias vezes. Deus fala no Velho Testamento que antes de conhecermos a Deus, o nosso coração é de pedra. Mas aí algo sobrenatural começa a acontecer nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que isso é sobrenatural mesmo. Toda conversão é feita pelo poder de Deus. Todo ser humano está morto no pecado, mas a graça e essa grande misericórdia que Pedro está falando, ela alcança o ser humano. E a Bíblia diz que através da pregação do Evangelho, Deus usa a igreja, Deus usa vários métodos, a mensagem, mas fato é que todas as vezes que alguém se converte, é a obra do Espírito Santo. A gente viu isso nas semanas passadas, a gente falou sobre isso. Que quando Deus estabelece um relacionamento com o ser humano, Ele faz isso antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, de acordo com a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, o texto está dizendo que Ele é que faz a gente nascer de novo para uma nova vida. E essa nova vida, de acordo com o apóstolo Paulo, é dessa forma: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A vida que agora vivo, já não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida do Filho de Deus, na fé do Filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, nós nascemos, quer dizer, o encontro com Deus já é o nosso novo nascimento e nós não somos mais as mesmas pessoas. O material é o mesmo, mas a pessoa é diferente. Saulo se torna Paulo, Abraão se torna Abraão, Jacó se torna
Israel. Antigamente as pessoas até mudavam de nome de acordo com esse encontro com Deus, porque Ele é muito forte. Ela define a nossa própria identidade. Só que a grande maravilha desse texto é que o texto está dizendo que não fui eu que fiz isso. Alguém aqui fez o próprio parto? Não. É exatamente essa linguagem que está sendo usada aqui no grego. Foi Deus que fez isso. Foi Ele que gerou, foi Ele que fez. Jeremias capítulo 1, na semana passada nós falamos que Deus, antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem a gente era. Ele nos gera de novo, e essa nova vida que a gente tem é baseada numa esperança. Mas veja bem, não é uma esperança qualquer, é uma esperança viva. Muita gente tem esperança, mas nem toda esperança é viva. Tem gente que tem esperança naquilo que pode dar errado. Tem gente que tem esperança no mercado financeiro, tem gente que tem esperança nos relacionamentos. A nossa vida é cheia de esperança em tudo quanto é lugar. Mas uma esperança viva só tem uma. E aí o apóstolo explica por quê. A nossa esperança é viva porque ela está num Deus que enviou o seu Filho, e esse Filho, quando morreu na cruz, não permaneceu morto, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, a nossa esperança está nesse poder, nessa ressurreição. Você já ouviu alguém dizer, ninguém morreu e voltou para contar, para dizer como é que foi do outro lado? Mentira! Jesus morreu e voltou para contar. Por quê? Deus. Ele é o Filho de Deus que veio para morrer pelos pecados daqueles que creem, e quando você deposita a sua fé nele, o seu pecado é perdoado. E quando isso acontece, tudo isso é um trabalho de Deus para você nascer de novo e ser uma nova criatura. E agora essa nova criatura é uma criatura de esperança, e essa esperança é uma esperança viva, porque meu Jesus vive para todos sempre. A minha fé não está baseada em fatos do passado somente. Tudo que Jesus fez é fato e é história. Mas em todas as cosmovisões e religiões do mundo, tudo é muito baseado no passado ou em histórias que não são realidade. Mas a nossa fé é baseada numa pessoa que está viva. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e foi levado aos céus, e agora, nesse exato momento, conforme a Bíblia diz, o Espírito dele está aqui. É difícil de entender todas as questões da Trindade, mas Ele está aqui. Ora, se Deus é onipresente, Ele está aqui. Mas a Bíblia diz que Ele também está do lado direito de Deus, intercedendo por mim e por você. A Bíblia fala que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o próprio sacrifício a Deus pelos meus e os seus pecados. E quando Satanás se levanta para acusar-nos, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Amém. Irmãos, a nossa esperança é viva. Ela é viva, porque Jesus está vivo. Aleluia. Mas, meus irmãos, conforme o próprio texto diz, meus queridos, essa exclamação, essa declaração de Pedro não para por aí, ela vai além. Ela fala que nós fomos nascidos de novo por uma nova e viva esperança em Cristo, porque Ele é vivo, porque Ele ressuscitou dos mortos, mas nós também nascemos de novo para uma herança. Todos os que são herdeiros de Cristo, ou todos os que estão em
Cristo são herdeiros do Pai. Amém? Todo mundo que está em Cristo é herdeiro de Deus. Tem aquela frase, eu não sou dono do mundo, eu sou filho do dono, né? Já ouviu essa frase de camiseta e tal? Caminhão, né? Ela tem um pouco de verdade. Se você é filho de Deus, você é filho do Pai. Dono de tudo isso. A verdade é que a herança que Deus nos dá, ela é descrita de forma muito clara na Bíblia. Essa herança não pode ser destruída, ela não pode ser mudada, ela não pode nem murchar ou perder a cor. A herança desse mundo, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, ela pode acabar. Ela pode ter ferrugem, você pode gastá-lo, você pode perder a sua terra. A herança desse mundo, ela acaba. Ela pode até ser roubada, mas a herança de Deus, ela nunca pode ser destruída. Essa herança está guardada nos céus para mim e para você. Quando Tomé pergunta para Jesus Cristo, qual é o caminho? E Jesus Cristo responde para ele, eu sou o caminho. Mostra-nos o caminho, eu sou o caminho. E Jesus, nessa conversa, ele diz para Tomé, olha, aonde eu estiver, você estará também. Na minha casa, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugares. A nossa herança não pode ser destruída porque ela está em Jesus. Se Jesus está vivo e ele não pode ser corrompido, a nossa herança não pode ser corrompida. Se Jesus está vivo e ele não pode ser contaminado, a nossa esperança é incontaminável. Se Jesus está vivo e ele não pode murchar, perder a sua cor, a nossa herança também não. Vocês estão entendendo que tudo está ligado a Jesus Cristo? Só que o texto também está dizendo, meus irmãos, que ela está guardada nos céus, mediante a fé, porque Deus coloca essa fé nos nossos corações, é a fé que recebemos no novo nascimento. Nós nascemos de novo, foi Deus que fez isso, foi Deus que deu a nossa fé. A fé é dom de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso vem de quem? De Deus. De Deus. Está escrito, tá? A mesma coisa aqui. Essa herança está em você porque você tem essa fé que Deus lhe deu. Só que não somente a sua herança está guardada. A palavra de Deus está dizendo que você também está sendo guardado. Olha só. Estais guardados na virtude de Deus. A palavra dunamis no grego quer dizer poder de Deus, melhor traduzindo. Vocês estão guardados no poder de Deus. A palavra guardado aqui, meus irmãos, é a mesma usada até na questão de Jesus. Quando Jesus morreu, colocaram uma guarnição para guardar o túmulo. Lembram disso? Mesma palavra. É aquela guarnição que fica na cidade, cuidando da cidade. Estão entendendo? O que Pedro está dizendo aqui é que Deus é o nosso escudo. É o próprio Deus que nos guarda. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. O guarda de Israel, vocês estão entendendo isso? Quando Pedro fala sobre vocês estão sendo guardados, ele está chamando figuras do Velho Testamento que falam da proteção de Deus em relação ao seu povo. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meus irmãos, você já parou para pensar que quando você dorme na sua casa, a mão de Deus está lá? Você já parou para pensar que quando você se levanta, a mão de Deus está lá? Com o Senhor me deito, com o Senhor me levanto, diz o salmista. Você já parou para pensar que essa coisa, esse relacionamento que Deus tem conosco, ele não pode ser destruído?
e que Ele é tão grande, Ele é tão amoroso, que Ele cuida de nós de maneira que a gente não consegue entender muitas vezes. E aí Pedro fala sobre essa salvação, que Deus está nos mantendo para essa salvação. É por isso que o batista não crê que crente perde a salvação, está entendendo? A gente crê que quando alguém é salvo, essa pessoa é mantida por Deus até o dia da salvação. Não só o batista, evangélico, protestante, né? Todos nós cremos nisso. Meus irmãos, essa salvação vai se revelar no último dia. Eu e você somos salvos, porém estamos sendo salvos e porém seremos completamente salvos no dia que Jesus Cristo voltar. Só que a maneira como Pedro coloca, ela fala, está prestes, já vai acontecer. Olha, isso é uma realidade para todos nós. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a pouco. A salvação está sempre prestes para nós. Seja no caso de Jesus Cristo voltar, ou seja no fato da gente ser chamado para a presença do Senhor. O fato é que ela está prestes. No último tempo, ela vai se revelar. A palavra aqui é Apocalipse. O último livro da Bíblia. Que quer dizer revelar. A mesma coisa. No último tempo. O que Jesus Cristo disse para nós? E eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Jesus Cristo está conosco agora. E Deus nos protege. Nós nascemos de novo para uma esperança que não morre, não pode ser destruída. Ela nem perde a cor, ela nem perde a beleza. Ela é de Jesus. Por isso vocês têm que se alegrar. Meus irmãos, não se enganem. Pedro está falando da soberania de Deus do começo ao fim desse texto. Ele fala da soberania de Deus na salvação, ele fala da soberania de Deus no novo nascimento, na eleição, fala da soberania de Deus no fato de que Ele mantém os seus filhos. Mas a soberania de Deus sempre vem acoplada com a responsabilidade humana. As duas coisas não se excluem. Quando Deus se revela, o ser humano responde. E a resposta do nosso coração em fé deve ser alegria. É aqui que o texto está dizendo. Isso deve gerar em vós alegria. Agora vem o ainda que. Ainda que agora importa. Aí Pedro fala, ainda que seja por um pouco, que vocês sejam entristecidos com várias tentações. Vocês estão entendendo por que Pedro está falando tanto de esperança? Por que Pedro está falando tanto que é o trabalho de Deus, é o trabalho de Deus, é a obra de Deus? Ele está enchendo o nosso coração e fala, nisso tem alegria, porque é Deus que faz isso, é Deus que cuida de você, é Jesus Cristo que está vivo, é Ele que te dá esperança, é Ele que é o teu guarda, é Ele que te sustenta. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Nessa vida nós teremos aflições. Parece que ecoa nos ouvidos de Pedro as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. A gente ouve por aí dizendo que a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, pare de sofrer, né? Não tem mais, você não precisa mais sofrer, a vida vai virar um mar de rosas. Mentira. Quem segue a Cristo sabe o custo de seguir a Cristo. E o custo de seguir a Cristo é a nossa própria vida. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia em si. E Pedro fala que nós vamos passar por testes. A palavra tentação não está bem traduzida aqui, porque tentação, à medida que a nossa língua foi se tornando moderna, tentação ficou mais ligada àquilo que Satanás faz. Tá? Não que
que a tradução está errada, mas ela é antiga. Antigamente essa percepção não existia. A tentação era uma coisa que era de Satanás, mas podia ser um teste que você estava passando. Então eu prefiro mostrar esse texto dizendo que é um teste. É o mesmo texto que é usado lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que inclusive eu já preguei para a igreja sobre isso. É um teste. Mas veja bem, meus irmãos, esse teste não é para reprovar. Porque Deus não faz teste para reprovar. Satanás faz, Deus não. Porque lá em Tiago também diz que Deus a ninguém tenta. Mas esse teste, meus irmãos, a linguagem de Pedro diz que ela vai refinar a nossa fé. Vamos ler o texto mais uma vez, olha só. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória, mais uma vez, no Apocalipse de Jesus Cristo. Está escrito aí Revelação, né? O grego é Apocalipse, mesma coisa. Quer dizer o fim dos tempos. O que quer dizer isso, pastor? Pedro está dizendo que as dificuldades da nossa vida vão ser como o fogo que purifica o ouro. O ouro, quando passa pelo fogo, depois que ele sai do fogo, ele sai muito mais puro, mais genuíno. O que Pedro está dizendo é que, ainda que nessa vida passemos por um tempo breve de dificuldade. Por que ele fala tempo breve de dificuldade? Ainda mais Pedro, que desde que ele aceitou Jesus, ele não teve a vida mais fácil, não. Esse mesmo Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, é que está dizendo isso. É porque quando comparado com a herança eterna que nós temos, isso se torna um breve período. Vocês estão entendendo? Herança. Essa palavra herança só foi dita para Israel, quando eles iam entrar na herança da terra prometida. E agora Deus promete isso para a gente, a herança dos céus. Meus queridos, nós vamos passar por dificuldades. Ponto final. Pastor, que mensagem dura. É melhor eu te falar a verdade. Nós vamos passar por dificuldades. Eu não vou mentir para você. Não, pastor, vai. Eu não vou chegar para você. Não se preocupe, a vida, olha, a gente vai aqui, do jeito que o brasileiro fala assim, o jogo de cintura, tudo vai bem. Não vai. Vai ter momentos de dor, vão ter momentos de lutas, vão ter momentos de perdas, vão ter momentos de dificuldade, de solidão. Tudo isso vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso vai tornar a sua fé ainda mais forte. Amém. Para por aqui. Ele fala que, ainda que você, eu vou usar a expressão por causa da história que eu vou falar agora, ainda que você morra nessa dificuldade, a sua glória vai ser recebida lá nos céus. Quando Jesus Cristo se revelar. A nossa fé e a nossa esperança não está só nesse mundo. Porque se fosse assim, como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Mas a nossa fé vai muito além da nossa vida, mesmo porque a minha fé está baseada em alguém que vive eternamente. Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu sei que eu estava falando tanto, quando eu falei, você vai passar por dificuldade, eu vi a carinha de você. É verdade. Mas eu espero que quando você estiver passando pela dificuldade, você lembre das palavras desse pastor e muito mais das palavras de Pedro. Das palavras de Pedro. A nossa fé está sendo refinada
E no fim dos tempos, ela vai render glória para aquele que nos salvou. Portanto, tem esperança mesmo no meio da dificuldade. Esperança que vai melhorar? Não. Esperança em Jesus. Porque nem sempre as coisas vão melhorar. Umas semanas atrás eu recebi um e-mail de um grande amigo meu, missionário no norte da África. Nós servimos juntos na mesma missão. E ele mandou um e-mail pedindo oração, porque uma família se converteu há algum tempo já e ele está discipulando essa família. No norte da África eu não posso falar o país, não posso falar o nome dele, não posso falar nada, porque é a questão dos segurança. Está sendo gravado, isso vai para a internet, né? Então, meus irmãos, eu recebi esse e-mail dele pedindo oração, e o e-mail dizia o seguinte, que a família se converteu e nessa família viu uma criança de mais ou menos, pelo que eu entendi, 7 anos. E essa criança tinha um problema de rim. E ela teve que fazer uma cirurgia. E ela estava sendo agora sustentada por hemodiálise, né? Só que os médicos falaram que essa criança não ia conseguir sobreviver à cirurgia. Mas que eles tinham que tentar. E a família tinha acabado de conhecer o Senhor Jesus. Aí você vem me dizer que doença não acontece com crente? Não é verdade. A Bíblia diz isso. E aí, meus irmãos, eu orei. Muitas igrejas do Brasil oraram. Intercedemos por ele. O nome dele era Mohamed. A gente, nos e-mails estava assim, ore pelo pequeno Mohamed. E nós oramos, meus irmãos, e ele sobreviveu à cirurgia. Glória a Deus por isso. Às vezes meu colega foi para uma montanha fazer um outro trabalho e ele recebe a notícia que o Mohamed faleceu. E aí ele volta para casa para visitar esses irmãos crentes e ele conta a história, o pai conta, ele disse, olha, no dia que ele faleceu, ele ficou o dia inteiro agarrado com a mãe. E ele queria abraçar a mãe, e aí no final do dia ele pediu, pai, fica comigo também, ele ficou agarradinho com o pai dele, e aí ele pediu para o pai dele levar ele para a cama para ele dormir. E aí no caminho, ele faleceu. Leu pequeno Mohamed, foi para agora. Se a nossa fé fosse só nesse mundo, nós seríamos miseráveis. Quando o missionário pergunta para o casal, pergunta principalmente para o pai, ele fala, e como vocês estão? E esse novo crente, que ainda não conhece muito bem a Bíblia, lembrou de um versículo de Jó. E ele disse, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos passar por dificuldades, mas louvado seja Deus, a nossa esperança não está só nesse mundo. Louvado seja Deus, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós temos uma herança que só o povo dele recebe, e tudo isso é baseado na misericórdia de Deus. Meus irmãos, e aí Pedro fala, e eu fico maravilhado, vocês têm toda essa esperança, vocês têm essa salvação, vocês têm tudo isso, vocês passam até por dificuldades, mas não deixam a fé que um dia lhes foi dada pelo próprio Deus, mesmo sem ter visto Jesus pessoalmente. É óbvio, Pedro podia dizer isso porque ele viu Jesus pessoalmente, não viu? Ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus morto, ele viu Jesus ressurreto. Jesus perguntou para ele, você me ama? Ele viu Jesus subindo aos céus, ele viu, e quando ele olha para a igreja, ele fala, vocês não viram, mas vocês têm essa fé, só tem uma explicação, é Deus.
só acredito vendo, Jesus aparece. Eis-me aqui, Pai seja convosco. Quer tocar do meu lado? Quer ver a ferida na minha mão? Tomé disse, Senhor Deus, meu Deus. E aí Jesus diz para ele, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ninguém aqui viu Jesus pessoalmente, mas Ele está aqui. Ninguém aqui tocou em Jesus, mas Ele vive em nós. Ninguém aqui conseguiu ouvir a voz dele audivelmente, mas nós temos a sua palavra. Bendito é aquele que crê, mesmo sem ter visto. Bendito é aquele que passa por uma dificuldade sem receber a resposta da sua oração muitas vezes, mas sabendo que mesmo que seja no céu, Deus vai cuidar de nós. Bendito é esse, que não deixa nada nesse mundo atrapalhar a sua fé. Muito pelo contrário, ela refina. Uma fé que era meio manca, depois do fogo, ela sai andando com as duas pernas. Richard Hooker disse, Deus tem ouvido minhas petições diariamente. Eu estou em paz com todos os homens, e Ele está em paz comigo. E nessa abençoada segurança, eu sinto aquela alegria interior. É disso que Pedro está falando. Alegria. Uma alegria que independe das circunstâncias que estamos passando. Independe se alguém vive ou se alguém morre. Ainda que tenhamos tristeza por isso. Mas eu sei que nós vamos encontrar o meu Muhammad lá no céu. Eu sei. Como é que você sabe, pastor? Porque ele confessou Jesus Cristo. Se a minha esperança fosse só nesse mundo miserável, mas essa alegria sobrepõe tudo. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: bendito seja nosso Pai, que em sua imensa misericórdia, Ele fez isso. No passado, Ele nos regenerou. Ele fez eu nascer de novo. Lá no passado. Inclusive a Bíblia diz que, a Bíblia no versículo 2 fala que, segundo a sua presciência, antes de tudo acontecer, Ele já sabia. Lá no passado, Ele nos fez nascer de novo. No presente, Ele nos preserva pelo seu poder. Amém? Hoje, Ele nos preserva pelo seu poder. E ainda que passemos por testes e a fé seja refinada, no futuro, Ele nos dará a nossa eterna herança. Amém? Amém? No passado, Ele nos salvou e nos regenerou. Nos regenerou e nos salvou, melhor dizendo. No presente, Ele cuida de nós. No futuro, Ele nos dá a nossa herança. Que Deus misericordioso. Que Deus maravilhoso. Presente, passado e futuro. Ele cuidou, Ele cuida, Ele cuidará de nós. Nada vai mudar isso. E toda essa soberania requer de você uma resposta. Confie em Jesus. Coloque a sua esperança não em homens, não em você mesmo, em ninguém a não ser em Deus. Coloque a sua esperança nele, porque Ele cuidou de você no passado, Ele cuida de você no presente, Ele te leva para o futuro. É Deus. E que Deus nos preserve e nos abençoe, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Que o amor de Deus Pai, esse amor misericordioso que acabamos de ver,
Que a graça redentora do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, e do Espírito Santo, que está em nós, entre nós, e trabalha através de nós, conforte, salve e enche de graça, todos os que estamos aqui e todos os crentes do Senhor Jesus Cristo espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, até o nosso retiro ou o nosso culto aqui na igreja. Deus abençoe.